Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campo Sertão, curso de pós-graduação em Teorias e Metodologias da Educação. Meu nome é Lidiele, meu sinal é este, e a professora é a doutora Márcia. O título do artigo é Aspectos Históricos da Teoria do Currículo, escrito pelo autor Eduardo Pacheco. Introduzindo a temática, então, das teorias do currículo com 3 abordagens: teorias tradicionais, teorias críticas e teorias pós-críticas. Todos esses elementos foram pesquisados pelo autor. Esses elementos teóricos metodológicos, os autores pesquisaram e analisaram a questão do currículo, da prática social presente nas instituições de ensino superior, na sua estrutura e no processo educativo e social e da sociedade em geral. Essas 3 teorias, teoria tradicional, crítica e pós-crítica, foram pesquisadas e analisadas. O papel político do currículo na construção de uma educação justa e de qualidade para melhorar a sociedade. Atualmente, hoje, na sociedade contemporânea, as discussões elas diferem daquelas que a gente conhece historicamente. O artigo ele busca compreender os aspectos históricos da teoria do currículo. Ele compreende o quê? Que ele está presente na escola, na política, na sociedade, na economia, na cultura e também na vida de cada estudante de cada escola, sejam eles inclusivos ou não. O conceito de currículo. É preciso que se entenda o que significa. Currículo é utilizado para designar um programa de uma disciplina, de um curso, de forma mais ampla, atividades educativas. A origem da palavra currículo vem da palavra curriculum, do latim, que significa correr, percorrer um caminho, uma jornada, vencer. Nessa caminhada individual, o indivíduo vai se formando, vai sendo protagonista, vai vencendo, vai construindo suas experiências, vai construindo seu perfil enquanto professor que ensina e o perfil do aluno que aprende, do estudante que aprende. As teorias tradicionais operam com conceitos importantes: ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. A avaliação, nessa perspectiva do currículo, enfatiza a capacidade de armazenamento de informações e de conhecimento. Esse modelo de avaliação tem uma característica muito burocrática. Desse modelo emana uma abordagem positivista. Positivista tem como pressuposto epistemológico a neutralidade. A avaliação é científica, com ciência neutra, fora das relações de poder. E a abordagem regulatória opera com pressupostos economicistas de eficiência. Dentro disso, então, das teorias tradicionais, a questão do currículo, aprender significa adquirir informações para formar o sujeito intelectual para que ele se adapte à sociedade. A metodologia, nessa perspectiva tradicional,
consiste na transmissão do conhecimento, que deve ser lógica, sistematizada e ordenada. Daí o uso do método expositivo, que tem como centro a figura do professor. Essa concepção de educação gerou 3 grandes paradigmas educacionais: paradigma tradicional, escalonovista, humanista e comportamentalista. Vamos passar agora para as teorias críticas. Ela também opera com conceitos importantes: ideologia, reprodução cultural e social, relações de poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, a questão do currículo oculto e a resistência. A década de 1960, 70 até 80, ela foi marcada pela emergência de inúmeros movimentos sociais e culturais que questionavam a maneira da sociedade se organizar por sua desigualdade social imensa. Começou um processo de discussão, pesquisa e análise por autores franceses. Na Inglaterra, o Jung, baseado na sociologia, ele propôs uma análise do currículo com relação ao fracasso escolar das crianças oriundas das classes operárias. Nessa mesma crítica, nessas discussões, o autor francês eles se afastaram do pensamento marxista e propuseram um novo olhar acerca da reprodução social. Para os autores, as classes dominantes impõem um meio de cultura, por meio da cultura, seus gostos, hábitos, valores e costumes. Um outro autor francês, Bourdieu, esses autores também, um outro autor, visões completamente, apresenta visões bem diferentes acerca do currículo, que diz que é por meio das disciplinas e conteúdos ensinados que a ideologia dominante transmite seus princípios e reproduz seus interesses. A ideologia atua de forma discriminatória. Ela ensina as pessoas das classes subordinadas a submissão e obediência, enquanto que as pessoas da classe dominante aprendem a comandar e controlar. No Brasil, temos Paulo Freire, que discutiu essas questões em suas pesquisas e análises, principalmente no livro Pedagogia do Oprimido, onde propõe um novo conceito sobre educação. Propõe a educação como problematizadora da realidade. Agora, então, analisaremos as teorias pós-críticas, que opera com conceitos importantes como identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, as relações de saber e poder, representatividade, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo. O autor Silva, ele discute e analisa as questões do currículo, a questão das teorias pós-críticas, no período da década de 1960 e 1970. Da realidade, com relação à realidade do mundo contemporâneo.
O multiculturalismo aparece como forma de reação ao currículo hegemônico que privilegia a cultura branca, a cultura europeia, machista e heteronormativa, o homem e a mulher, ou seja, a cultura da classe dominante. O multiculturalismo é um movimento legítimo de reivindicação dos grupos dominados para terem suas formas culturais reconhecidas e representadas na cultura nacional. Hoje, na realidade do mundo contemporâneo, daí faz surgir duas perspectivas de resistência, que é liberal humanista do multiculturalismo e a perspectiva do liberal e humanista do multiculturalismo e a perspectiva crítica que decorrentes das culturas das filosofias materialistas e pós-estruturalista. Essa questão cultural das minorias, dos negros, dos movimentos LGBTs estão presentes no currículo também. As questões de gênero, da sexualidade, do empoderamento feminino. Começou então um movimento grande por igualdade em função das desigualdades entre homens e mulheres. Existiam disciplinas específicas para homens e para as mulheres dentro do currículo. Por isso, a produção das desigualdades sociais na sociedade com relação a homens e mulheres. O currículo é a que se ter dentro da... As mulheres lutaram pela igualdade entre homens e mulheres. Que seja valorizado, mas infelizmente não existe valorização dessas questões entre homens e mulheres. Então esse movimento, movimento de luta pelo empoderamento das lutas dos grupos sociais e étnicos, pelas questões sexuais, da sexualidade do negro, dos grupos étnicos, enfim, na sociedade. Incluindo a questão da valorização de todos os grupos sociais. Nós vivemos hoje um processo de desigualdade muito grande entre raças, sobretudo a questão do grupo dos negros. Por isso a cultura do ódio, a cultura dos grupos dominantes, a cultura dos movimentos, que isso se perpetua até hoje, no mundo até hoje. Concluindo, então, as três teorias do currículo: a teoria tradicional, teoria crítica e teoria pós-crítica. A teoria tradicional, ela está presente no sistema de ensino nas questões muito burocráticas. A teoria crítica, ela analisa as questões das desigualdades sociais e culturais, da cultura dominante. E as questões ideológicas e políticas. E a teoria pós-crítica, ela também aborda as questões do multiculturalismo, das relações entre os grupos sociais. O currículo assume um caráter político. Por isso, o currículo estabelece e dá sentido ao compromisso com a formação do cidadão e da pessoa humana para construir um tipo de sociedade. E também um comprometimento de formação deste profissional para com um tipo de sociedade. Dentro da escola, a questão do currículo, ele precisa ser conhecido pelo aluno. O aluno precisa saber que tipo de sociedade vive. O conhecimento, é interessante que se privilegie o conhecimento e respeito entre as classes sociais, e há que se ter o convívio entre as classes sociais. Infelizmente, falando sobre a questão do currículo, ele é excludente. O aluno ele não tem esse tipo de conhecimento e também não tem convívio entre as classes sociais.
Dentro da escola precisa haver conhecimento inclusivo das culturas, de todas as culturas para os alunos. Hoje, no mundo contemporâneo, a gente vive uma realidade bem diferente, mas que vem se perpetuando as questões do currículo. Há que se transformar as questões estruturais. Percebe-se sociedade muito desigual entre negros, entre mulheres e homens, entre pobres e ricos, entre os movimentos LGBTs, entre surdos e ouvintes, ainda tem, infelizmente, na sociedade. As questões culturais, ainda há opressão, e isso causa impacto muito grande nas pessoas. Ainda não existe a questão do convívio social. O currículo na escola precisa privilegiar o conhecimento, que os alunos percebam os tipos de sociedade que ele vive.